Família, abrigo, rua. Adolescentes abrigados e a construção de significados sobre contextos de desenvolvimento. Selma Maria Gomes de Miranda Soares, Jaileila de Araújo Menezes. Considerações iniciais. A presente pesquisa foi elaborada a partir da experiência profissional da primeira autora como assistente social do Judiciário no acompanhamento da aplicação da medida protetiva de acolhimento institucional de crianças e adolescentes na cidade do Recife e foi desenvolvida através do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, PPGPSI-UFPE. No discurso dos novos ordenamentos jurídicos, as medidas de proteção a crianças e adolescentes reiteram o convívio familiar e comunitário, no esforço de romper com uma cultura de institucionalização histórica da população infanto-juvenil pobre, ao favorecer a garantia de condições favoráveis ao seu desenvolvimento. Embora a legislação avance na busca de superar a doutrina da situação irregular que alicerçava o antigo Código de Menores para estabelecer a perspectiva da proteção integral proposta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o encaminhamento de crianças e adolescentes com direitos violados ainda se mantém como uma prática recorrente na política de atendimento, por motivos que remetem, na maioria dos casos, à pobreza das famílias e ou a fatores decorrentes de tais condições de existência. Silva, em 2005, Risini e Risini, em 2004. No descompasso entre o que preconiza a legislação e as condições concretas para a sua realização, o cenário do acolhimento institucional em Pernambuco apresenta questões que desafiam essa política de atendimento. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro Pró-Cidadania, publicada em janeiro de 2011, identificou 1.245 crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional em Pernambuco, dos quais 42% são adolescentes e desse contingente, 55% estão nos serviços de atendimento da região metropolitana do Recife. Como parte de um conjunto que expõe a fragilidade da referida política de atendimento, observou-se por meio da prática profissional da primeira autora que na cidade do Recife há um fluxo crescente de entradas e saídas de adolescentes dos abrigos. Podemos perceber ainda que no discurso institucional, tal movimento é compreendido como um prejuízo para o alcance dos objetivos do acolhimento, uma vez que implica a descontinuidade de um trabalho que exige a constituição de vínculos entre os adolescentes acolhidos e os profissionais dos abrigos. Para ilustrar a questão, no ano de 2011, dos 747 acolhimentos realizados na cidade do Recife, 51% apresentaram a situação de rua como motivo principal para a entrada no abrigo e, desse contingente, cerca de 80% são adolescentes. Quanto aos 797 desligamentos ocorridos nesse período, 50% apresentam a evasão como motivação principal, sendo 90% desse total correspondente ao movimento de saída de adolescentes. Para muitos adolescentes, o acolhimento institucional é uma realidade que não pode ser ignorada, e a saída do abrigo ocorre muitas vezes pelo fato de tais sujeitos atingirem a maioridade. Neste sentido, compreendeu-se que as questões relacionais empreendidas nesse contexto adquirem relevo como ponto de partida para intervenções profissionais que se pretendam educativas e emancipatórias, sobretudo pela precariedade dos programas de reinserção familiar e comunitária, que expõem a fragilidade das funções protetivas do acolhimento institucional previstas no ECA. Como hipótese, inferiu-se que a consideração dos aprendizados e os vínculos que os adolescentes constroem em suas trajetórias, incluindo os estabelecidos na rua, na família e nas próprias instituições de acolhimento,
podem contribuir para a reorientação do atendimento institucional. Na perspectiva de que o desenvolvimento humano ocorre também a partir das contradições que emergem nas diferentes formas de inserção social disponíveis, este estudo buscou focalizar as experiências dos adolescentes abrigados em sua complexidade, através das narrativas que estes produzem nos diferentes contextos de desenvolvimento por onde circulam. Esses sujeitos têm em comum a condição de pobreza e estigmatização como manifestação de um processo de desfiliação social, que pode ainda se expressar na descontinuidade dos vínculos familiares, comunitários e institucionais. Nesse sentido, tais trajetórias indicaram a necessidade de se compreender suas interseções a fim de possibilitar a construção de novos sentidos para as experiências circunscritas institucionalmente, cujas prescrições vêm reiterando o silenciamento das vozes desses adolescentes. Família, abrigo, rua. Interseções entre contextos de desenvolvimento. A pesquisa proposta buscou estabelecer o entrecruzamento de múltiplos fatores que circunscrevem os significados produzidos pelos adolescentes nas experiências que constroem nos contextos da família, da rua e dos abrigos. Desse modo, problematizou-se o caráter da naturalização que é emprestado culturalmente aos grupos familiares, aqui considerados como construções socioculturais caracterizadas pelos vínculos que dão sentido às relações dos indivíduos, num contexto de desenvolvimento humano complexo e diversificado, cujas configurações e dinâmicas transformam-se continuamente. Bastos, Alcântara, Ferreira Santos, em 2002. Enquanto lugar de reconhecimento, aprendizagem e produção de significados para a vida em sociedade, entende-se que a família inscreve-se na dialética das continuidades e rupturas que caracterizam a constituição de seus vínculos. Assim, não se define, a priori, por laços de consanguinidade, mas por vinculações que dão sentido às relações. Sartre, em 2004. Na atualidade, os estudos sobre o acolhimento institucional enfocam a qualidade das condições do atendimento prestado e suas implicações para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Esses estudos sinalizam os fatores de risco e proteção presentes no contexto institucional que podem constituí-lo como lugar do estigma e do fracasso. Arpine, em 2003. Ou ainda como parte de uma rede de apoio social avaliada como positiva, Siqueira, Delaglio, em 2006. Hutz, Kohler, Bandeira, em 1996. Sobre a complexidade das experiências da adolescência e suas diferentes formas de vinculação e identificação junto à ordem social, algumas pesquisas, da Unicef em 2011, de Gareski et al. Em 2007 e de Zaloar em 2000, identificaram uma situação desfavorável para os adolescentes brasileiros, reconhecendo tal população como a mais afetada pelo conjunto de vulnerabilidades sociais. Esse cenário se constitui como um conjunto de violações dos direitos dos adolescentes por meio de desigualdades construídas a partir de marcadores culturais como local de origem, identidade étnico-racial e gênero. Nesses termos, a adolescência deixa de ser uma etapa prenhe de oportunidades, Unicef idem, e passa a se constituir como um momento de maior estranhamento social, Arpine, idem. Quanto aos direitos relativos à proteção do adolescente, outro dado relevante remonta ao estudo realizado através de um convênio entre a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, SDH, e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável, o IDEST, apresentado ao Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes, o CONANDA. Esse estudo registrou 24 mil meninas e meninos que estavam em situação de rua no Brasil.
vivendo experiências que remetem a situações de violência, seja física ou simbólica, nas relações com a família, a escola, a comunidade e as instituições de acolhimento, o que compromete o favorecimento de experiências de cidadania em suas trajetórias de vida. A pesquisa em tela filiou-se à perspectiva teórico-metodológica da rede de significações, a rede SIG, construída na interlocução entre autores variados advindos da psicologia do desenvolvimento e da psicologia social, cujo enfoque propõe uma mudança paradigmática que compreende o desenvolvimento humano em sua complexidade. Tal abordagem considera a natureza discursiva e o caráter semiótico da constituição humana, destacando as interações nos processos de produção e transação dos significados e sentidos, na co-construção do ato, na ação de significar, significação, na constituição e no desenvolvimento das pessoas. Rossetti Ferreira et al., em 2004, página 24. Considerando as interações como campo desenvolvimental e a linguagem como uma prática social e um fenômeno sociolinguístico, Gergen em 2009 e Bakhtin em 1992, buscamos as contribuições do construcionismo social, que defende a assunção de uma postura crítica diante do mundo, para nos auxiliar a pensar sobre os acontecimentos como construções humanas que circulam sob diferentes versões, sempre socialmente negociadas e historicamente situadas. Tais escolhas teórico-metodológicas permitiram a nossa aproximação aos significados e sentidos produzidos pelos adolescentes nas narrativas que construíram sobre si mesmos e sobre a realidade social na qual se inserem. Metodologia. No delineamento do estudo proposto, o alinhamento à metodologia qualitativa, Bauer e Gaskell, em 2002, considerou o interesse na complexidade dos processos sociais e humanos, nos quais os aspectos de significação adquirem centralidade e remetem, numa visão de profundidade, ao universo de crenças, valores, aspirações e atitudes dos sujeitos mergulhados no mundo sociocultural. Minayo, em 2001. Desse modo, empreender estudos que priorizem as vozes e experiências dos adolescentes investigados em contextos específicos é compartilhar de uma proposta teórico-metodológica que aborda tais sujeitos como coautores de suas próprias histórias e interlocutores responsáveis pelo conhecimento produzido socialmente. A escolha de adolescentes enquanto interlocutores, conforme já destacado inicialmente, foi feita baseada na observação de que os registros institucionais indicam que tal grupo empreende um maior número de evasões e na hipótese empírica de que eles efetuam uma maior circulação entre contextos com destaque para a rua. Esses fatores, portanto, se constituíram objeto de interesse quando da escolha da rede de atendimento. Reconhecendo o trânsito dos adolescentes por diferentes contextos, a escolha das instituições que os acolhem como local para registro de informações apoiou-se no delineamento da pesquisa, que exigia a ocorrência de pelo menos um encontro com os ou as adolescentes e o emprego de equipamentos de gravação em ambiente adequado, sem interferências externas. Moraes, Neiva Silva Kohler, em 2010. Como procedimento inicial, após a devida autorização da Vara de Infância e Juventude, realizamos uma conversa explicativa com os dirigentes das instituições de acolhimento para a apresentação da proposta de pesquisa, esclarecendo o contexto do estudo e as implicações éticas adotadas. Com base nos registros institucionais dos abrigos, foram selecionados 3 adolescentes do sexo masculino e 3 do sexo feminino na faixa etária entre 12 e 18 anos, segundo o critério do ECA para delimitar a adolescência, em situação de acolhimento institucional com vivência de rua e com histórico de evasão. Vale ressaltar que,
Embora as instituições de acolhimento se proponham a acolher 20 adolescentes por abrigo, na ocasião da seleção dos sujeitos da pesquisa, o abrigo destinado aos adolescentes do sexo masculino contava com 8 adolescentes, enquanto o abrigo destinado às adolescentes acolhia apenas 3. Neste último caso, representando o total pretendido de sujeitos para compor o estudo. Em se tratando de uma pesquisa qualitativa e fazendo-se uso da entrevista narrativa, 3 cuidados éticos foram fundamentais: consentimentos informados, proteção do anonimato e resguardo do uso abusivo do poder na relação entre pesquisador e participantes. Spink, em 2000. Esses cuidados foram adotados, sobretudo, pelo fato de que os sujeitos da pesquisa se encontravam afastados do convívio familiar por decisão judicial e eram representados pelo Estado, através da guarda provisória concedida aos dirigentes das entidades que os acolhem. O consentimento informado ocorreu durante o primeiro contato com cada participante da pesquisa, após o esclarecimento de todas as informações sobre o projeto. Tivemos, dessa maneira, o objetivo de viabilizar a compreensão dos adolescentes acerca dos procedimentos que seriam adotados, bem como dos direitos e deveres de cada um dos participantes. A conversa inicial com o grupo de adolescentes foi franca e suscitou perguntas importantes como: para que serviria a pesquisa e ainda como a história de nossas vidas poderia mudar alguma coisa. Falou-se sobre a importância de poder ouvir suas experiências, seus pontos de vista nas diferentes vivências com a família, com as casas de acolhida e com o espaço da rua, como uma possibilidade de estabelecer novas relações a partir de um conhecimento co-construído. A escolha por iniciar a coleta de dados no abrigo Novos Rumos, destinada aos adolescentes... A escolha por iniciar a coleta de dados no abrigo Novos Rumos, destinado aos adolescentes do sexo masculino, baseou-se numa maior frequência de profissionais no abrigo, se comparada ao baixo número verificado no Raio de Luz, que abriga adolescentes do sexo feminino, cujos profissionais aderiram em maior número a uma greve que ocorreu nesse período de tempo. Tal fato favoreceu um acesso maior aos registros institucionais e à agenda de atividades dos adolescentes do abrigo Novos Rumos, permitindo a organização da agenda para as entrevistas com os 3 adolescentes selecionados. Após o encerramento das entrevistas com os adolescentes do abrigo Novos Rumos, iniciaram-se as entrevistas com as adolescentes do Raio de Luz, e neste caso, dentre as 3 que ali se encontravam, apenas 2 correspondiam aos critérios da pesquisa. Contudo, tomou-se conhecimento que havia uma adolescente que correspondia aos critérios da pesquisa e que havia sido transferida para a Casa Andaluz, destinada a acolher adolescentes grávidas. Nesse caso, as entrevistas foram realizadas no referido abrigo, também administrado pelo IASC. Embora não tenha se constituído como objetivo do interesse da presente pesquisa, observou-se um maior número e uma maior permanência dos adolescentes do sexo masculino no espaço de acolhimento, o que poderá justificar futuros estudos para uma compreensão de tal fenômeno. Foram realizadas 3 entrevistas com cada adolescente, e a cada encontro buscou-se abranger um dos eixos norteadores da pesquisa: família, instituições de acolhimento e rua, contemplado num roteiro de entrevista flexível que favoreceu o processo dialógico. Nessa perspectiva, o roteiro elaborado buscou os significados sobre a dinâmica de inserção e de vinculação, as figuras de referência nos contextos, os fatos significativos que marcaram suas trajetórias e os seus desejos para o futuro. O material discursivo foi transcrito na íntegra pela pesquisadora e correspondeu a 22 horas e 25 minutos de gravação em áudio MP3. A identificação e a seleção dos conteúdos relacionados aos eixos temáticos propostos
para nortearem a investigação, envolveram diversas leituras e releituras das entrevistas, dado o permanente entrecruzamento dos referidos eixos nas construções narrativas. Ao final das análises das narrativas dos 5 adolescentes, organizadas pelos eixos propostos no esforço de sistematização dos significados que emergiram nas inter-relações com a pesquisadora ao longo do processo de investigação, elaborou-se uma síntese sobre as experiências de tais sujeitos, com destaque para as semelhanças que enunciam circunscritores de trajetórias coletivas, bem como para os modos distintos que esses adolescentes vivenciam tais experiências. A análise do material discursivo ancorou-se nos referenciais construcionistas, Gergen, em 2009, e nos pressupostos teórico-metodológicos da rede SIG, mais especificamente na consideração do desenvolvimento em contexto e do papel dos circunscritores na orientação das trajetórias dos sujeitos. A complexidade e a multiplicidade dos pontos de vista construídos pelos adolescentes em meio a ambiguidades, ambivalências e contradições foram trabalhadas à luz dos pressupostos da psicologia social propostas por Brunner, em 1997, no entendimento de que as narrativas lidam com a ação e a intencionalidade humanas, na mediação dos valores culturais com o mundo dos desejos e das crenças. Nesse sentido, consideraram-se as categorias de sequência, canonicidade e perspectivismo dos discursos, Brunner, no mesmo ano, a fim de investigarmos como cada adolescente organizou os eventos relacionados aos contextos de desenvolvimento no espaço-tempo, quais as referências e valores que os orientaram e como se posicionaram face aos acontecimentos destacados em suas narrativas como significativos. Por se entender que as entrevistas narrativas não podem ser compreendidas em profundidade, apenas levando-se em conta a descrição dos acontecimentos, consideraram-se, no procedimento da transcrição, as características paralinguísticas identificadas, como a entonação da voz e as pausas, além dos gestos e dos movimentos corporais, como um recurso de comunicação não verbal prenhe de sentidos. Síntese das análises. Nas narrativas dos adolescentes, os significados e sentidos construídos sobre as interações junto aos contextos da família, da rua e das instituições de acolhimento evidenciaram o caráter assimétrico das trocas intersubjetivas entre os adolescentes e diferentes interlocutores nos referidos contextos, sobretudo nas experiências compartilhadas com adultos. Observou-se que os adolescentes buscaram acionar estratégias discursivas para legitimarem seus pontos de vista, numa negociação com os valores culturais mais amplos. Outro elemento significativo diz respeito ao fato de que, embora as entrevistas tenham sido propostas a partir de 3 eixos norteadores, família, rua e instituições de acolhimento, observou-se uma permanente indissociabilidade entre tais contextos, que se entrecruzam nos relatos, suscitando um diálogo permanente entre os elementos culturais que os circunscrevem e os eventos que marcaram as trajetórias dos adolescentes, como crises, tensões e rupturas, cuja ressignificação integra o processo de desenvolvimento. Um aspecto relevante observado na construção das narrativas diz respeito ao acionamento de recursos não verbais e paralinguísticos. Através do corpo em movimento, os adolescentes manifestam uma diversidade de emoções e sentimentos que emergiram no fluxo narrativo, como gestos, expressões, pausas de diferentes intensidades que sinalizavam hesitações, reflexões e variações no ritmo e na entonação de voz. Essas expressões
sinalizaram bons e maus momentos vividos por eles e enriqueceram seus relatos de sentidos. Outros elementos importantes e dignos de nota referem-se à boa receptividade que os adolescentes demonstraram nas interações com a pesquisadora e à profusão de conhecimentos e saberes mobilizados e de sentimentos vividos nos encontros. Esses fatores suscitaram um reconhecimento e uma valorização dos objetivos propostos na construção do estudo, além de um desejo de escuta e de compartilhamento de suas diferentes experiências, selecionadas de modo a afirmarem seus posicionamentos no contexto interativo das entrevistas. O convite para falar sobre família favoreceu nos 5 adolescentes a constituição de um enredo com uma diversidade de imagens, cenas, personagens e temporalidades, no qual a infância pareceu emergir de modo relacionado à família e à casa, para a composição de histórias que assumiram contornos de drama sobre as vivências familiares e comunitárias. Nessas narrativas, os sentidos de violência, drogadição, privação material e abandono adquiriram centralidade. Denotando uma força simbólica importante, as experiências familiares negativas se ergueram discursivamente para justificarem a vinculação dos adolescentes com as ruas ou com diferentes ingressos em instituições de acolhimento. Os vínculos com o delito, compartilhado por pessoas que ocupam posições simbólicas fundamentais em suas histórias de vida, pareceram constituir uma espécie de herança aos mais jovens, forjando laços sociais que, aliados à vulnerabilidade nas condições de existência, podem atuar como circunscritores para experiências de delinquência. Fui pra rua com 7 anos de idade por causa da minha mãe, que ela bebia muita cachaça e batia muito em mim com o correr do sofá. Aí eu fui embora pra rua e uso drogas desde 7 anos de idade. Família? Eu moro em Joana Bezerra. Meu pai mexe com drogas, trafica. Minha mãe bebe e eu uso droga. Bebo também. Eu tinha 6 irmãos e mataram um. Davi, de 16 anos. Minha avó me disse que quando eu nasci, eu sou gêmea com meu irmão, menino. Aí, como eu nasci, minha mãe não queria a gente os dois. Aí a gente teve uma oportunidade de ir pra casa da Carolina. Tava com 11 anos, era quase uma mocinha, já sabia fazer as coisas. Meu irmão, P, resolveu ficar comigo. Assinou o documento lá e ficou comigo. Ele buliu comigo, tirou sangue de mim. Sofia, 17 anos. Os sentidos sobre família emergiram em meio a ambiguidades na idealização da família nuclear, culturalmente valorizada, evocada nos seus discursos, nas expectativas do cumprimento de papéis parentais e nas suas vivências concretas, que trazem diferentes arranjos que se refazem a cada evento significativo em seus ciclos de vida. Nesse sentido, o ingresso dos adolescentes nas ruas parece não implicar o rompimento dos vínculos familiares, mas sua integração com outros contextos como uma busca por novas vivências, sentidos e vinculações identitárias que sirvam de alternativas às experiências de sofrimento e abandono vividas no espaço familiar. A coisa certa é conviver com a família, viver em casa, fazer o certo, não estar nas drogas, é estar convivendo com a família. Pra mim é isso, conviver com a família. Dulce, 15 anos. Pai mesmo não era não, sei lá, é assim, tá junto, né? Junto de nós, de pirraia, mas vai lá ver. Não é isso, o bom é estar na família, trabalhando, estudando. Todo menino na rua tem família. Alberto, 16 anos. O elemento temporal esteve bastante presente nas narrativas dos adolescentes sobre os contextos de acolhimento. Suas experiências junto aos abrigos remontaram à infância e, de modo articulado, a outras vivências, a exemplo das unidades para o cumprimento de medidas socioeducativas,
por conta dos atos infracionais cometidos. Com base nas diferentes vivências de acolhimento, os adolescentes avaliaram os referidos espaços em suas potencialidades como parte de uma rede de apoio. Contudo, chamam a atenção para as especificidades no modo como os abrigos realizam o atendimento, que podem circunscrever aspectos positivos e ou negativos. Eles relatam que os atores que prestam os serviços nos abrigos distribuem de modo desigual os direitos legalmente previstos para tais sujeitos. Nesse sentido, de acordo com a organização dos recursos e das competências, podem existir bons e maus abrigos, como circunscritores que ressignificam ou atualizam as experiências que justificam os próprios acolhimentos. Apertando, muitos iam mudar de vida, mas só vê o que nós faz de errado. Chama a polícia, já chega dando nos pirraia. Pensa que os caras não têm mãe nem pai. Nós não é cão sem dona. Nessa vida só vai dar 2 destinos, cadeia e cemitério. Os caras não estão nem aí, sabe nada de nós. Aqui não foi muito bom, não. Mas oportunidade de botar o cara num bom caminho. Sei que um dia eu vou morrer. É matar ou morrer. Os caras são maior e eu tenho medo. Adolescente é só aqui. Na rua tem isso não. Fernando, 16 anos. Minha família todinha foi pra lá, desde bebê, irmãos nos abrigos. Tinha uma mulher que batia na gente. As meninas disse que o padre estava bolindo com elas, que ele obrigava elas a fazer coisas que elas não queriam. É horrível, né? Aqui, eu tenho apoio. Quando a gente tá chateado, elas chegam, elas conversam. A gente nasceu, fui pra rua, fui pro abrigo. Mas na minha vida não acabou no abrigo. Eu vou ficar maior, né? Eu acho que o adolescente não precisa saber o que é certo e errado. Ele já sabe. Ele já ouviu isso várias vezes. Parece uma gravação. O menino foge, evade, tira a maior onda. Depois de tudo volta. Ninguém faz nada. Quando o menino quer fugir, como ele usa droga, abre a porta e deixa ele fugir. Assim é fácil, né? Sofia, 17 anos. Nas narrativas sobre as experiências junto às instituições de acolhimento, observou-se uma distinção no modo de significar as vivências institucionais por parte de meninos e de meninas, o que remete a intervenções profissionais que parecem se organizar e distribuir recursos segundo construções de gênero. Nesse sentido, as experiências de Davi, Fernando e Alberto no abrigo são significadas a partir de elementos que denunciam um ambiente impessoal, hierarquizado e permeado pela violência que se manifesta nas relações entre adolescentes e funcionários. São segregados, desse modo, por lugares demarcados simbolicamente nas vivências que suscitam diferentes posicionamentos e vinculações. A despeito das semelhanças entre os abrigos destinados a meninos e a meninas, no que diz respeito ao desconforto de suas instalações físicas, aos recursos materiais disponíveis e à ausência de atividades educativas, esportivas e de lazer, observou-se um menor investimento na construção de espaços de compartilhamento e trocas afetivas no abrigo destinado aos adolescentes do sexo masculino. Nesses abrigos, o recurso da normatização é acionado como dispositivo preferencial para regular as interações. Dessa maneira, tais adolescentes se referiram a um conjunto de aspectos negativados para significar a indiferença que o abrigo tem conferido às suas trajetórias e relataram que os conflitos, de um modo geral, não são tratados numa perspectiva educativa que privilegia a escuta, o diálogo e a compreensão. É utilizada, assim, uma intervenção repressiva de policiais, cujas abordagens reeditam práticas de violência como recursos que lhes remetem ao lugar de sujeitos perigosos, o que afirma uma identidade delinquente. Na enunciação de tais interações vividas no contexto de acolhimento, e de modo a questionar seus aspectos protetivos,
Os adolescentes refletem sobre as semelhanças das condições dos abrigos com as das unidades socioeducativas, considerando a falta de atividades, a normatização do cotidiano, o estigma que os acompanha e, sobretudo, as ações violentas empreendidas por alguns educadores e pela polícia, o que acaba por configurar um ambiente ameaçador que se alinha àquele no qual ingressaram na condição de infratores. Contudo, expressam desejos de mudanças relativas ao atendimento recebido, sobretudo junto aos educadores, que são tomados como figuras de referência pelo convívio mais direto, e reivindicaram sentidos de cuidado e de compromisso como elementos de vinculação e pertencimento. A vinculação com a drogadição adquiriu centralidade nas narrativas dos adolescentes, e o espaço das ruas se revelou como possibilidade para se preencher um cotidiano institucional empobrecido e vazio de oportunidades. Compreendendo a violência como fenômeno complexo que se expressa por meio de dispositivos culturais presentes num determinado contexto cultural, como as questões de gênero, por exemplo, notamos que, enquanto para os adolescentes do sexo masculino a violência sofrida em seus corpos parece refletir e reproduzir um ethos de masculinidade sustentado subjetivamente nas interações com o contexto mais amplo, para as adolescentes, a violência imposta aos seus corpos manifesta-se nas experiências de abuso e exploração sexual, vivenciadas por Dulce no contexto das ruas e por Sofia numa situação de acolhimento e no contexto familiar. Os registros narrativos sobre a vinculação dos adolescentes com o contexto das ruas foram enunciados e significados a partir de diferentes referências temporais e segundo marcadores culturais específicos para cada um deles. Desse modo, tais experiências foram trazidas ora como espaço de interações lúdicas nas vivências infantis junto às comunidades de origem, sobretudo para os meninos, pelo fato de isto representar um elemento de sociabilidade valorizado nas culturas locais, ora como um contexto associado a experiências de delinquência vinculadas ao adolescer. Desse modo, observou-se que os sentidos construídos sobre a rua da infância consideram um conjunto canônico de vivências familiares e comunitárias, e parecem não corresponderem à rua como um contexto prioritário da fase da adolescência. Na rua eu acordava, ia pra padaria pedir dinheiro, eu dormia em cima do papelão, ficava menino e menina, tudo junto. Tem um murinho onde a gente fazia sexo, a gente acordava e ia pedir o café da manhã, aí depois ia encostar no carro do meio-dia, e todo mundo junto, rolava a briga só por causa de droga. Os policiais não tem dó não, é morador de rua? Dançou. Na rua a gente tem liberdade de usar droga todo dia, porque em casa a gente não tem essa liberdade. Todo dia, toda hora. O dinheiro é só pra comprar droga. Pedindo, roubando, mas tem que ter droga. Senão não tem graça. A gente rouba e elas fazem a comida. A gente vai no supermercado pra comprar e as meninas cozinham. Tudo normal, a gente se vira. Na rua não pode roubar o outro do time. Pode não. É regra. E eles tinham de obedecer. Uns 6, 7 dias na rua, depois voltava. Mas eu gosto muito de andar, ver as coisas. Quando a rua ficava feia, eu voltava pra casa. Davi, 16 anos. Eu saía na segunda-feira, chegava assim. Chegava no domingo, sábado, sem comer nada. Só droga, sozinha no meio do mundo. Só droga, noiada lá no viaduto da Caxangá. Ficava com as meninas lá. Era colega quando usava junto, mas não tinha aquela amizade, né? Só era por causa da droga. Eu vivia só. A gente fazia 5, 6 programas e olha lá, que eu saía de casa na segunda e chegava no sábado, domingo. Não vou mentir não, pra mim não tinha hora não. De manhã quando não tava aguentando mais, ficava pedindo até fazer R$10 e comprar a pedra. A pedra é R$10 a pedra. Não dura nem 5 minutos. Só dá 4 tiros. Aí fica noiado, deixa a pessoa querendo mais, nunca satisfaz a pessoa. É horrível, é horrível.
Horrível. Dulce, 16 anos. As vivências de rua são trazidas com ambiguidade pelos adolescentes, que lhes conferiram sentidos de prazer e de ameaça constante nas vinculações com os referenciais identificatórios da vida louca, numa oposição às condutas prescritas como normais. Conferiam também à vida nas ruas o elemento fugaz, trazido com sentidos de liberdade para circular por diferentes lugares, usar drogas, fazer sexo e compartilhar de novidades. Num mesmo conjunto de sentidos, enunciam os problemas enfrentados para sobreviver na fluidez desse contexto: demarcação de territórios, virações, falta de alimento e drogas. Traduzida nas negociações com o contexto cultural mais amplo, policiais, transeuntes, comerciantes, e com o grupo de pares, no estabelecimento de regras de convívio, disputas por drogas ou por parceiras sexuais e afetivas. Considerações finais. A partir dos significados produzidos pelos interlocutores deste estudo, foi possível empreender uma maior aproximação em relação às diferentes vivências que marcam suas trajetórias e compartilhar de uma perspectiva que convida os sujeitos a narrarem as próprias experiências de desenvolvimento. A emergência dos discursos evocou não apenas vivências singulares, mas sinalizou um conjunto de práticas das quais os sujeitos participam ativamente e que influenciam seus modos de pensar, de sentir e de se posicionar no mundo segundo determinadas perspectivas assumidas. Embora o arcabouço legal aponte para avanços importantes na política de atendimento, na reconstrução dos aspectos históricos que caracterizam tais contextos, observou-se que as práticas institucionais direcionadas à população infanto-juvenil pobre se inscrevem na conjugação de elementos assistenciais e repressivos para o controle de suas demandas. Nesse sentido, os elementos socioculturais presentes nas narrativas dos adolescentes expressam as contradições e as ambiguidades dos discursos e das práticas institucionais que lhes vêm sendo historicamente outorgadas. Essa realidade é representada pelo distanciamento que se inscreve entre os direitos legalmente instituídos e a concretude das experiências que vivenciam. Nessa perspectiva, os interlocutores deste estudo problematizaram o lugar das instituições de acolhimento em suas vidas, identificando ações que os desqualificam como parceiros sociais e que reproduzem a violência a qual essas instituições se propõem a combater. Embora reconheçam o papel potencial dos abrigos na promoção de melhores condições de desenvolvimento para os sujeitos, afirmaram haver práticas de segregação, preconceito e distanciamento afetivo que permeiam o referido contexto e emprestam a este o estigma do fracasso, do lugar sem perspectivas, onde não vale a pena se investir. Compreende-se que, sob tal perspectiva institucional, a constituição de espaços de compartilhamento de experiências que possibilitem ressignificações e que promovam a autonomia dos adolescentes como sujeitos de direitos torna-se improvável e, portanto, inviabiliza a construção de projetos de cidadania. Para além do discurso da provisoriedade da medida, é preciso pensar no acolhimento institucional como uma passagem significativa para os sujeitos que dele necessitam. Nesse sentido, urge requalificar a perspectiva institucional que se expressa, muitas vezes, pela sustentação de um trabalho pautado na descontinuidade e fragmentação das práticas, na falta de investimentos materiais e humanos, no discurso de idealização da família como principal referência identificatória para os acolhidos, o qual muitas vezes parece não corresponder às experiências concretas de tais sujeitos, na normatização e controle do cotidiano, no distanciamento relacional e afetivo, que inviabiliza vinculações e laços de confiança, o que atualiza preconceitos e estigmas sobre a população que essa instituição visa a atender, e na violência e repressão
como vias preferenciais para a resolução de conflitos. Diante da riqueza e complexidade do produto co-construído no processo de investigação, espera-se contribuir para aprofundar a discussão sobre as condições do atendimento prestado pelas casas de acolhida aos adolescentes, no esforço de redimensionar tais práticas pela inclusão da perspectiva e dos interesses daqueles que esses espaços visam a atender.